Bom dia, turma. Hoje a gente vai falar um pouquinho da anatomia radiológica do tórax, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer na aula de hoje é uma revisão de anatomia, né? Vocês tiveram Anatomia Humana 2, né? Anatomia e Fisiologia 2 e estudaram, né, todos os órgãos que fazem parte do tórax, da cavidade torácica, né? Estudaram o sistema circulatório, estudaram o sistema respiratório, né? Então, esses conhecimentos agora vão ser fundamentais para que vocês consigam entender, né, a anatomia radiológica. Na anatomia radiológica 1, vocês estudam, né, a anatomia do raio-x. Então, você pega uma imagem de raio-x, né, de tórax e vai identificar todas as partes anatômicas, as estruturas anatômicas ali daquela imagem de raio-x. Na anatomia radiológica 2, o que a gente vai estudar é justamente a anatomia nos cortes axiais. Então, é quando você pega um corte axial, né, de uma estrutura, de uma região do corpo e consegue identificar os órgãos naquele corte, né? Para conseguir fazer isso, vocês precisam saber a anatomia humana. Se tiver dúvida em anatomia humana, se não lembrar mais, eu recomendo que vocês peguem o material lá da Anatomia e Fisiologia 2 e dê uma olhada e dê uma lida e estuda novamente, tá? Porque senão vocês vão ter muita dificuldade com essa disciplina, né? A vantagem toda é que vocês vão ter a aula gravada para poder assistir várias vezes. Geralmente, quando eu estou dando essa aula presencial no curso, todos os alunos querem gravar a aula, justamente para depois em casa poder ficar vendo, porque, né, é uma disciplina que realmente requer conhecimento de anatomia humana mesmo. Tem que lembrar de vários detalhes, tá? Eu vou fazer uma revisão aqui, né, vocês vão ver que é uma revisão. Então, assim, não vai ter muita coisa de outros detalhes. Muitas coisas eu só vou falar porque no meu entendimento você já tem que saber isso, tá? Vou acrescentar algumas informações novas de anatomia que vocês não viram ainda, né? Principalmente da parte vascular, né? Das artérias, toda essa parte, porque pra gente, enquanto técnico de radiologia, isso é muito importante, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha com tomografia computadorizada, quando a gente trabalha com ressonância magnética, alguns exames são contrastados, tá? Então, na ressonância magnética, o contraste que a gente usa é o gadolínio, é um contraste ferromagnético, né? Porque a ressonância magnética não trabalha com radiação ionizante, é um ímã, né, que vai fazer vibrar as moléculas de água, né? Aliás, de água não, desculpa, de hidrogênio, as moléculas de hidrogênio que tem, né, no corpo humano. Então ela faz a leitura. E ela, como é um ímã, ela tem atração, né, por estruturas magnéticas, por estruturas ferromagnéticas. Então, o contraste de gadolínio ele é usado na ressonância magnética para a gente dar ênfase a algumas estruturas, né, para que essas estruturas apareçam com uma tonalidade mais evidente no exame. Na tomografia computadorizada, o contraste que a gente usa é o contraste iodado, né? Nós temos dois tipos de contraste iodado. Nós temos o contraste iodado iônico e o contraste iodado não iônico, tá? Esse contraste iodado, hoje em dia, o que é mais usado, o que dá menos reações no paciente, menos efeitos colaterais, é o contraste iodado não iônico. Hoje em dia ele é o mais utilizado na tomografia. Eu acho que nem se usa mais esse contraste iodado iônico, porque ele provoca muito efeito colateral, tá? E o efeito colateral de contraste iodado, se for uma pessoa que tem alergia, alguma coisa, ele pode até matar o paciente. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, quando trabalha com tomografia computadorizada para fazer uma boa anamnese, né, para pesquisar se o paciente já fez o exame, se já teve alguma reação, né, porque tem que ficar bem atento quanto a isso, tá? Então, né, a função desses contrastes é dar ênfase à estrutura anatômica. Vocês vão perceber que aqui no material que eu vou usar com vocês, as estruturas, elas já vão estar, as imagens todas com contraste, porque fica mais fácil da gente visualizar as estruturas, tá? Nas imagens sem contrastes, principalmente como a gente está à distância, ficaria muito difícil vocês conseguirem visualizar. Então eu estou usando imagens já contrastadas, que ficam mais fácil, né, da visualização das estruturas, tá? Então, assim, gente, quando a gente trabalha com esses contrastes eles vão ser aplicados via endovenosa, quer dizer, né, vai fazer um acesso venoso no paciente, né, e esse contraste vai ser injetado por ali, por aquele acesso venoso.
Então, para eu conseguir boas imagens de tomografia com contraste, eu preciso conhecer um pouco da anatomia vascular do ser humano. Eu preciso estudar essa anatomia vascular e entender como é que funciona essa vascularização. Então, por isso que aqui nessas aulas de anatomia radiológica, aqui nessa introdução, vocês vão perceber que eu vou falar de algumas artérias que são importantíssimas para que a gente saiba a localização delas, saiba como é que é a anatomia dessas artérias, né, justamente para depois, mais para frente, vocês conseguirem localizar essas estruturas nos cortes axiais, tá? Então é muito importante, vocês provavelmente vão ter que rever essa aula mais de uma vez para conseguir assimilar bem esse conteúdo, tá? Então aqui, ó, vamos começar fazendo uma revisão da anatomia do tórax como um todo. Né? Então aqui a gente tem, né, um desenho esquemático de um tórax, né? Aqui a gente suprimiu os arcos costais, quer dizer, ele não tem costela. Então repare como é que está organizado. Então a estrutura que separa tórax de abdômen é justamente o diafragma. Então aqui na base pulmonar a gente tem o diafragma, que é um músculo que forma a cúpula diafragmática, que é justamente essa curvatura aqui que a gente está visualizando, tá vendo? Então esse músculo ele fica na base do pulmão e vai separar tórax de abdômen. Então tudo que está acima do diafragma é tórax, tudo que está abaixo do diafragma é abdômen. Então, a separação de tórax com abdômen, ela é feita aqui pelo diafragma, tá? Então, nós temos aqui no diafragma, acima do diafragma, os dois pulmões, as bases pulmonares, né? Essas bases ficam repousadas sobre o diafragma. Então, a gente observa aqui que as duas bases pulmonares, elas tocam o diafragma, tá? E aí nós temos os famosos seios costofrênicos, que vocês já devem ter visto em outras aulas aí, né? É justamente, né, essa região aqui, dos cantinhos aqui do pulmão, que vai justamente encostar nas costelas. Não, costo é de costela, tá? Então, seios costofrênicos são essas curvaturas laterais aqui do pulmão, né, que se encostam aqui nos arcos costais, né? Ainda aqui na região inferior do tórax, a gente tem o coração. Então, o coração do paciente, né, da maioria das pessoas, ele fica no centro do tórax, com o ápice voltado para o lado esquerdo do corpo. Então aqui repara que ele está curvado para a esquerda, tá? E repara que o pulmão esquerdo, ele vai contornar o coração. Então o coração, né, é como se o coração ficasse ali encaixado direitinho no pulmão esquerdo, reparem. Então o pulmão esquerdo, ele tem uma pequena retração que permite que esse coração fique alojado ali, tá? Nós temos uma outra estrutura, que é o timo. O timo, ele é uma glândula. Na criança ele é bem mais desenvolvido e ocupa quase que o tórax todo, tá? No adulto ele é menor, mas ele fica localizado aqui nessa região, tá? Na parte anterior do tórax. Aqui na parte superior dos pulmões a gente tem a região dos ápices pulmonares, né? Então ápice pulmonar é aqui na parte superior e a base pulmonar, né, aqui na região que fica mais próximo do diafragma, tá? Temos a glândula tireoide, né, que é essa glândula que fica alojada aqui em cima da cartilagem tireoide, né, que é a cartilagem que a gente tem aqui na região da laringe, né, então a tireoide fica alojada aqui, né. Atrás da tireoide a gente tem a traqueia, né, a traqueia é a região que vai se ligar com as fossas nasais e os pulmões para levar o ar, né, para conduzir o ar para dentro dos pulmões. E aqui a gente tem os grandes vasos sanguíneos. Esses grandes vasos sanguíneos são as veias e as artérias que levam o sangue para o coração e que levam o sangue do coração para o corpo, né? Então, as veias trazem o sangue para o coração e as artérias levam o sangue do coração para o corpo, tá? Então, é importante que a gente se lembre, que entenda essa anatomia aqui. Porque quando a gente começar a fazer os cortes axiais, eles são o quê? São fatias. Então é como se eu pegasse o corpo e fosse fazendo aqui, ó, várias fatias. Então eu pego uma fatia, né, e vou olhar essa fatia, né, e tenho que saber qual todas as estruturas que tem aqui nessa fatia. Então quando a gente olha aqui, né, numa vista anterior, como a gente está vendo aqui, é fácil. Agora, quando eu tiro uma fatia desse tórax e olho num plano axial, né, eu só vou conseguir localizar bem as estruturas se eu me lembrar dessa anatomia aqui, tá? Senão vai ficar mais difícil, tá? Vou mostrar isso depois para vocês nas próximas imagens.
Aqui a gente tem, né, uma anatomia de tórax também, né, nesse caso a gente suprimiu a imagem dos pulmões para ficar mais fácil de visualizar o mediastino, né, que são todos esses órgãos que tem aqui no centro do tórax, tá? Então repare, aqui eu continuo tendo, ó, o diafragma, essa cúpula que está aqui embaixo é o diafragma, tá? E aqui eu tenho o coração com todos os grandes vasos, né? Então reparem aqui, ó, a gente tem, né, a artéria aorta, que é a artéria mais importante do corpo. Essa artéria, ela sai do coração, né? Se vocês lembrarem da anatomia cardíaca, né, vocês vão lembrar que essa artéria aorta, ela vai sair do ventrículo esquerdo do coração. Então ela sai do ventrículo esquerdo, né, para bombear sangue para todo o corpo. Então ela tem aqui uma região chamada de aorta ascendente, tá? Que é justamente essa parte que está saindo aqui do coração. Então a aorta ascendente. A curvatura é o arco aórtico, tá? E depois ela desce, que a gente pode chamar de aorta descendente ou aorta torácica. A aorta torácica, ela termina quando a aorta atravessa o diafragma, tá? Então, acima do diafragma a gente tem a aorta torácica, abaixo do diafragma a gente já passa a ter a aorta abdominal, tá? Então a gente tem que saber também esses detalhes. Então, gente, é importantíssimo, tá, saber as partes da aorta, tá? Então isso aqui vocês têm que saber realmente. Então a aorta ascendente é a que está saindo do ventrículo esquerdo, arco aórtico é essa curvatura que a aorta faz aqui, ó, né? E aí ela faz essa curvatura e desce. Quando ela desce, a gente tem a aorta descendente ou torácica, e depois que ela atravessa o diafragma, a gente passa a ter o que a gente chama de aorta abdominal, tá? Nós temos aqui também, ó, as veias cavas. Então nós temos veia cava inferior, veia cava superior, tá? A veia cava inferior, ela vai trazer o sangue da parte inferior do corpo, dos órgãos inferiores. Então tudo, né, que faz parte lá, os membros inferiores, todos os órgãos abdominais, essa veia recolhe esse sangue todo, né, das outras veias menores e vai jogar dentro do átrio direito, tá? Mesma coisa acontece aqui com a veia cava superior, só que a veia cava superior está trazendo sangue da onde? Da parte superior do corpo, né, do crânio e dos membros superiores. Então elas vão desembocar aqui dentro da veia cava superior e essa veia cava superior também vai cair dentro do átrio direito. Então reparem que isso tudo vocês já viram lá na aula de anatomia humana, né, quando vocês estudaram Anatomia Humana 2, tá? Se não se lembrar disso, vocês têm que voltar lá no material e estudar, tá, gente? Então, olha aqui, ó. Então o átrio direito, né, ele recebe sangue da veia cava inferior e da veia cava superior. Só para lembrar um conceito, quando a gente estudou Anatomia 2, Humana 2, né, eu sempre falava lá nas aulas, eu não me lembro, eu não sei se fui eu que dei aula para vocês, mas veia é todo o vaso sanguíneo que leva sangue do corpo para o coração. Então todo vaso que está chegando no coração trazendo sangue é uma veia. Todo vaso que está saindo do coração e levando sangue para o corpo é uma artéria, tá? Então sempre que o vaso está chegando com sangue no coração é uma veia, e sempre que o vaso sanguíneo está saindo do coração e levando sangue para o corpo é uma artéria. Isso é importante para a gente lembrar, né? Porque isso é mais fácil na hora de entender o conceito da circulação, né, da circulação aqui no coração, tá? Então, no átrio direito vão chegar as duas veias cavas, a superior e a inferior, tá? A gente tem novamente essa glândula que fica aqui, que é o timo, a tireoide que está aqui, né, na cartilagem tireoide da traqueia, né, que fica bem ali na região da laringe, tá? O esôfago, repare que o esôfago ele fica atrás da traqueia, então eu tenho a traqueia na frente, logo atrás da traqueia eu tenho o esôfago. A diferença da traqueia para o esôfago é a composição. A traqueia ela é formada por anéis cartilaginosos. Isso significa que como ela tem cartilagem, ela tem uma estrutura de sustentação. Então a traqueia sempre fica aberta, tá? Justamente para facilitar a passagem do ar. Né? Então ela é um tubo cartilaginoso que está sempre aberto, ela não fecha. O esôfago ele é muscular, é um tubo de músculo. Então o músculo é mais mole. O esôfago ele só fica, né? Ele só tem, você às vezes na tomografia você só consegue ver a luz do esôfago. A luz é a parte interna do esôfago, tá? Depois eu vou mostrar para vocês.
Você só consegue ver a luz do esôfago quando ele em alguns pontos, às vezes você não consegue ver ele aberto em todos os pontos, justamente por quê? Porque como ele é músculo, a parede dele tende a ficar mais relaxado. Então a gente acaba não conseguindo, né, às vezes em todos os cortes, visualizar esse esôfago, né, com a luz dele, que é a parte interna dele, né, visível. Depois eu vou mostrar isso para vocês. E aqui a gente tem o coração, né, curvado novamente aqui para o lado esquerdo, tá vendo? E apoiado sobre o diafragma, tá? Então essa anatomia cardíaca, ela é muito importante que a gente se lembre dela. Aqui nós temos, né, a região do mediastino. O mediastino é justamente essa região, né, desses órgãos que ficam localizados no centro do tórax. Então, quais são esses órgãos? O coração, os grandes vasos, a traqueia, tá? Todas essas estruturas fazem parte do mediastino, tá? Aqui a gente tem uma vista posterior. O que é uma vista posterior? É como se eu estivesse olhando, né, o paciente estivesse de costas para mim, com a parte posterior do corpo voltada para mim. Então, como se a pessoa estivesse de costas para mim. Imagine o paciente nessa posição, tá? Então, aqui na parte posterior, ó, eu vejo o coração, né? O coração está curvado para a esquerda, né? Por que está aqui dentro, gente? Porque é uma vista posterior, tá? Por isso que ele está com essa curvatura aqui. Esse lado aqui é o lado esquerdo nesse caso, porque a vista é posterior, tá? Não confunda. Então, a curvatura continua para a esquerda. Reparem, aqui a gente tem a veia cava inferior, né? Que é justamente aquela veia que traz o sangue da parte inferior do corpo, né? E aqui eu tenho, ó, a veia cava superior, que é a que está trazendo sangue da parte superior do corpo. Ambos os vasos vão cair aonde? Dentro do átrio direito, tá? Então as veias cavas, elas desembocam no átrio direito do coração, ok? Aí nós temos aqui, ó, do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem a artéria aorta, né? A artéria aorta é o vaso que sai do ventrículo esquerdo do coração e vai irrigar todo o nosso corpo, vai levar sangue para todo o nosso corpo, tá? Então a aorta, ela é a principal artéria do corpo que distribui sangue do coração para o corpo todo. E aí, quando a gente estudou lá a anatomia cardíaca, né, lá na Anatomia Humana 2, a gente viu também, né, que a gente tem as veias pulmonares. As veias pulmonares, né, são as veias que vão trazer sangue do pulmão para o coração, tá? São as únicas veias do corpo por onde circula sangue rico em oxigênio. Todas as outras veias do corpo, o sangue é rico em gás carbônico. Por quê? Porque o sangue já passou pelos órgãos, já deixou todo o oxigênio e está voltando para o coração para ser oxigenado. Porque lembra da anatomia cardíaca? O átrio direito recebe o sangue da veia cava superior e inferior. Esse sangue sai do átrio direito, vai para o ventrículo direito bombeia esse sangue para dentro do pulmão. Por que esse sangue vai para dentro do pulmão? Porque esse sangue está vindo do corpo. Ele precisa ser oxigenado, né? Então precisa retirar o gás carbônico dele e colocar oxigênio. Então ele precisa ir para o corpo. Então o lado direito do coração manda sangue para dentro do pulmão. O lado esquerdo do coração recebe o sangue do pulmão e manda para o corpo, tá? Então essas veias pulmonares, elas trazem o sangue que já foi oxigenado aqui dentro do pulmão. Tá? Então, o sangue que foi oxigenado dentro do pulmão, eles vão voltar para o coração, tá? Estão voltando aqui para dentro do coração e vão cair dentro do átrio esquerdo. O átrio esquerdo vai bombear esse sangue para dentro do ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo vai bombear esse sangue para a aorta e a aorta vai bombear esse sangue para o corpo todo, tá? Já as artérias pulmonares, que a gente está vendo aqui nessa imagem, ó, né? Aqui, artéria pulmonar, tá? As artérias pulmonares, elas estão bombeando sangue do coração, tá? O sangue vai sair do ventrículo direito do coração e vai cair aqui dentro dessas artérias pulmonares, tá? Então, as artérias pulmonares vai levar o sangue do ventrículo direito para dentro dos pulmões. Então esse sangue vai sair do ventrículo direito do coração,
vai ser bombeado para a artéria pulmonar e a artéria pulmonar vai jogar esse sangue para dentro do pulmão todo para ser oxigenado e depois voltar pelas veias pulmonares e devolver aqui para o coração distribuir para o corpo, tá? Então, toda essa parte aqui de fisiologia e anatomia cardíaca desses vasos é importante que a gente saiba, porque isso aí, né, é a circulação do sangue dentro do coração e os grandes vasos que tem, tá? Então a gente tem essa parte aqui que a gente tem a traqueia, né? Então ela é um anel cartilaginoso que vai levar o oxigênio, vai levar o ar para dentro dos pulmões. E quando chega na região que a gente chama de carina, vai haver uma bifurcação e vai ser formados dois brônquios, o brônquio esquerdo e o brônquio direito. Tá? Então esse brônquio se ramifica e depois vai se ramificando em brônquios menores, que a gente chama de bronquíolos, né? Até chegar nos alvéolos pulmonares, que é onde acontece a troca gasosa. Tá? Isso tudo, gente, é revisão, vocês já estudaram isso, como eu já falei. Se não se lembra dessa parte, está na hora de pegar o material lá do início do curso e dar uma revisada, tá? Aqui a gente tem uma vista em perfil do mediastino, tá? Então reparem aqui, ó, eu tenho o externo, que é esse osso, tá? Tenho o externo aqui, tenho o coração, tá? O coração que tá aqui em cima do diafragma, tá vendo? Aqui eu tenho a aorta, então reparem, ó, a aorta, eu tenho a aorta ascendente, que é a que está saindo do coração, arco aórtico, que é a curvatura, e aqui a gente tem a aorta descendente ou a aorta torácica, então ela tem o nome de torácica enquanto ela estiver dentro do tórax. A partir do momento que ela passou pelo diafragma, né, a gente já tem a aorta abdominal, tá? Então, a aorta ascendente é a porção da aorta que está saindo de dentro do ventrículo esquerdo. Arco aórtico é a curvatura que essa aorta faz, tá? E a aorta descendente ou torácica é a porção da aorta que vai atravessar todo o tórax, tá? Então, repare que a aorta curva para a parte posterior. Ela vai passar aqui, ó, coladinho com a coluna torácica, tá vendo? A coluna torácica tá aqui, ó. Então ela passa coladinha ali com a coluna torácica. Repare esse detalhe, porque quando a gente estiver vendo os cortes anatômicos, né, de cortes axiais, eu vou mostrar para vocês a posição da aorta naqueles cortes, tá? Aqui a gente tem, né, o esôfago. Reparo, aqui eu tenho a traqueia, né? Isso aqui é a traqueia, ó. Tá vendo os anéis cartilaginosos? E logo atrás da traqueia eu tenho quem? Tenho o esôfago. Então aqui, ó, tudo que eu tô passando de azul, ó, repara, é o esôfago, tá? Então o esôfago ele passa atrás da traqueia, tá? Tá vendo? Então eu tenho a traqueia na frente, logo atrás dela o esôfago. O esôfago é justamente que vai levar o alimento até o estômago. Então repare, ele também atravessa o diafragma para se ligar com o estômago aqui embaixo, tá? Então, ó, eu tenho traqueia na frente, logo atrás o esôfago, que vai passar por trás do coração, atravessar todo o tórax e atravessar o diafragma para se ligar no estômago. Eu tenho a aorta, que tem as porções, a aorta ascendente, arco aórtico, a aorta descendente ou torácica, que atravessa todo o tórax, tá? Então, gente, esses detalhes aqui é muito importante que a gente saiba, que a gente conheça. Posição da traqueia, posição do esôfago, porque depois fica mais fácil de localizar essas estruturas nos cortes axiais, tá? Aqui eu tenho um desenho esquemático do coração mostrando os vasos sanguíneos, né, as artérias e veias principais do coração. Então aqui eu tenho um coração, né, a veia cava inferior e a veia cava superior. Então, a veia cava inferior, veia cava superior, né? É essa que está em azul aqui, tá vendo? Então, a veia cava inferior, ela traz sangue da parte inferior do corpo e vai jogar dentro do átrio direito. Veia cava superior traz sangue da parte superior do corpo e também joga o sangue para dentro do átrio direito, tá? Então, esse sangue que está vindo do corpo, ele está pobre em oxigênio, porque já passou pelas células. Para onde é que ele tem que ir agora? Né, ele tem que passar pelo ventrículo direito e ser bombeado para dentro do pulmão, né? Então, olha aqui como é que vai ser o trajeto dele. Chegou aqui no átrio direito, esse sangue vai passar pelo ventrículo direito, né?
vai vir aqui para o ventrículo direito. Depois eu vou mostrar, aqui o coração está fechado, depois eu vou mostrar um coração aberto, mostrando as câmaras cardíacas, tá? Então aqui, ó, vem da veia cava, a veia cava joga o sangue para dentro do átrio direito, o átrio direito vai jogar esse sangue para dentro do ventrículo direito e o ventrículo direito vai jogar esse sangue para dentro da artéria pulmonar, tá? Então as artérias pulmonares, elas recebem esse sangue, tá? Ela recebe esse sangue que está vindo do coração para ser bombeada para dentro do pulmão. Então, repare que eu tenho uma artéria pulmonar direita, que vai para o pulmão direito, e uma artéria pulmonar esquerda, que vai para o pulmão esquerdo. Reparem que ela tem uma região que a gente chama de tronco pulmonar. Tá? O tronco pulmonar é essa parte aqui, ó, porque ela aqui é um vaso único, depois que ela se bifurca. Repara que ela vai formar parecendo uma letra T, ó. Então, aqui eu tenho, né, a parte do tronco pulmonar, e aí ela vai se dividir. Vai uma para o lado esquerdo, né, e vai uma aqui, ó, para o lado direito. Tá? Então a gente tem as artérias pulmonares direita e esquerda, que elas partem da ramificação do tronco pulmonar. Tá? Então essas artérias pulmonares, elas estão levando sangue para o pulmão. Então levou esse sangue para o pulmão, esse sangue vai passar pelo processo de hematose, né? Que é a troca do gás carbônico por oxigênio. E aí esse sangue, quando ele estiver oxigenado, ele precisa voltar para o coração, né? Então como é que ele vai voltar para o coração? Ele vai voltar para o coração através das veias pulmonares, tá? Então a gente tem aqui, ó, veia pulmonar esquerda, veia pulmonar direita. Então reparem aqui, ó, que veias pulmonares, nós temos duas veias pulmonares direita e duas veias pulmonares esquerdas, tá? Essas veias pulmonares estão trazendo o sangue do pulmão para jogar dentro do coração. Então essas veias pulmonares aqui, elas vão cair aonde? Dentro do átrio esquerdo, tá? Então elas vão chegar aqui dentro do átrio esquerdo. Chegou no átrio esquerdo, esse sangue vai ser bombeado para o ventrículo esquerdo. Chegou no ventrículo esquerdo, esse sangue vai ser bombeado para dentro da aorta. E a aorta vai fazer a distribuição desse sangue para o corpo inteiro, tá? Então reparem aqui na aorta, ó. Na aorta aqui nós temos a aorta ascendente, tá? Arco aórtico, e ela vai descer lá por trás do coração e vai formar o que a gente chama de aorta descendente ou aorta torácica, tá? Então todo esse caminho aqui que a gente está vendo aqui na imagem, esse trajeto do sangue é importante que vocês saibam, tá, gente? Essa parte da anatomia. Eu estou apenas revisando mais uma vez, isso vocês já estudaram lá atrás, tá? Lembra quando eu falava nas aulas? Gente, vocês têm que estudar anatomia para aprender, não só para passar na matéria. Tem que saber isso, tá? Aqui eu tenho um desenho esquemático agora com o coração cortado para a gente ver as câmaras, justamente para vocês se relembrarem, né? Quem teve aula comigo vai ver que esse coração é o mesmo que está na minha apostila lá de Anatomia Humana 2, é a mesma imagem, tá? Então olha aqui, ó. Veia cava inferior, ó, veia cava inferior, né? Ela vai levar o sangue para dentro do átrio direito, ó. Veia cava superior também está levando o sangue para dentro do átrio direito. Então, da onde é que está vindo esse sangue? A flechinha mostrando que o sangue está chegando no coração, ó. Então, esse sangue está vindo do corpo, da parte superior do corpo. Então, veia cava superior traz sangue da cabeça e dos membros superiores, braço direito e esquerdo. Veia cava inferior traz sangue dos membros inferiores do corpo, né? Perna direita e esquerda e todos os órgãos abdominais. Então esse sangue vai chegar e vai ser jogado dentro do átrio direito, tá? O átrio direito está aqui, ó. Tá? Então essa câmara cardíaca é o átrio direito. Então separando as câmaras cardíacas, a gente tem uma válvula, né? Nesse caso aqui é uma válvula chamada de tricúspide, tá? Então o sangue sai do átrio direito, né, e vai para onde? Vai para o ventrículo direito. Do ventrículo direito, né, os ventrículos eles são as câmaras cardíacas com a musculatura mais forte, tá? Do ventrículo direito, esse sangue vai ser bombeado para fora do coração, para dentro do tronco pulmonar. Repara aqui que é um vaso único e depois ele se divide em dois, ó. Então, quando ele se divide em dois, ele vai vai formar uma artéria pulmonar esquerda, que vai levar sangue para o pulmão esquerdo, e vai formar aqui, ó, essa aqui é a artéria pulmonar direita.
tá? Que vai levar sangue para o pulmão direito. Então, repara, é o tronco pulmonar, ó, tronco pulmonar tá aqui, que vai se dividir em duas artérias, uma esquerda e uma direita, que é essa aqui, tá? E vai levar o sangue para o pulmão direito. Esse sangue vai passar pelo processo de oxigenação, né? O gás carbônico vai ser retirado, vai ser colocado no lugar desse gás carbônico, né? Vai ser colocado oxigênio. E aí esse sangue vai fazer o quê? Ele vai retornar aqui para o coração. Então reparem, ele vai fazer o retorno aqui para o coração, né? Então ele retorna através das veias pulmonares, ó. Então a gente tem as veias pulmonares que fazem o retorno desse sangue, né, aqui para o coração, tá? Então, ó, eu tenho a veia pulmonar superior e inferior esquerda, e aqui a veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, tá? Então são 4 veias pulmonares, 2 de cada lado, que vai trazer esse sangue para onde? Para dentro do átrio esquerdo, tá, gente? O átrio esquerdo recebe o sangue que está vindo das veias pulmonares, né? E esse sangue está vindo da onde? Está vindo do pulmão, já passou pelo processo de oxigenação. Então, saiu do átrio esquerdo, esse sangue vai passar pela válvula mitral, que é essa válvula aqui, e vai ser jogado aqui dentro do ventrículo esquerdo, tá? O ventrículo esquerdo é a câmara cardíaca, que tem uma camada de musculatura mais espessa. Estão vendo aqui no desenho como é mais grossa a musculatura daqui? Por quê? Porque o coração vai ter que fazer um esforço muito grande para bombear esse sangue para fora dele, para dentro da aorta, e a aorta que vai distribuir esse sangue para o corpo todo. Então, essa parte do coração, ela tem que bombear mais forte o sangue, justamente para impulsionar esse sangue para dentro da aorta, né? E a aorta vai fazer essa distribuição para o corpo todo. Então, saiu do ventrículo esquerdo, o sangue vai cair dentro da aorta ascendente, que é essa parte aqui que está subindo, ó, ascendendo, né? Depois a gente tem a porção da aorta chamada de arco aórtico, que é essa curvatura aqui, né? Arco aórtico, e depois eu tenho a parte que vai descer lá atrás, ó, que a gente chama de aorta descendente ou torácica, que ela vai passar por toda a parte posterior do coração e vai descer até atravessar o diafragma e levar o sangue lá para a parte inferior do corpo. Na parte superior da aorta, na região do arco aórtico, eu tenho 3 ramos importantíssimos. Tenho o tronco braquiocefálico, tá? Carótida comum e artéria subclave. Depois vocês vão ver mais ali na próxima slide que eu vou falar desses 3 ramos que saem aqui do arco aórtico, que são importantíssimos e que a gente precisa saber e conhecer a anatomia deles, tá? Aqui, ó, aqui eu tenho o desenho de uma aorta, tá vendo? Então aqui, ó, tirei todos os órgãos e só deixei a aorta, tá? Para vocês observarem aqui a anatomia dessa aorta. Então aqui, ó, o coração fica nessa região. Então eu tirei o coração daqui. Então reparem, ó, eu tenho a aorta ascendente, tá? A aorta ascendente é justamente essa porção da aorta que sai do coração. Depois eu tenho o arco aórtico, que é a curvatura. Depois eu tenho a aorta descendente ou torácica, que ela vai seguindo até atravessar aqui o diafragma, tá vendo? Então daqui para cima a gente tem a aorta torácica ou descendente, tá? Então a gente pode chamar de aorta torácica ou aorta descendente. Aqui é o arco aórtico, ó, o arco aórtico que tá aqui. Na parte superior desse arco, a gente tem 3 ramos, tá? Eu tenho tronco braquiocefálico. Gente, se é um tronco, quer dizer que é um vaso único. E ele vai se ramificar, ele vai se dividir. Toda vez que você lê tronco em anatomia, pode observar que vai ter uma divisão, tá? Então, quando eu estou falando aqui tronco, significa que esse tronco vai se dividir. Então, eu tenho aqui, ó, o tronco braquiocefálico. Bráquio vem de braço, cefálico de cabeça. Então, significa o quê? Que o tronco braquiocefálico ele vai irrigar cabeça e braço. Mas reparem que aqui esse lado é o lado direito do paciente, tá? Então aqui a gente tem o lado direito do paciente. E aqui eu tenho o lado esquerdo do paciente, ó, tá? Então o lado direito e o lado esquerdo do paciente a gente tem que estar atento. Por quê? Porque o tronco braquiocefálico,
né, ele só existe do lado direito do paciente. Eu não tenho tronco braquiocefálico do lado esquerdo. Então, tronco braquiocefálico, ele fica localizado do lado direito. Então, ó, lado direito eu tenho tronco braquiocefálico. Esse tronco braquiocefálico, ele vai se dividir, tá? Então, ele vai se dividir em quê? Ele vai se dividir num ramo que vai vir para cá, que a gente chama de subclávia direita. O que é subclávia? A subclávia é uma artéria, tá? E tudo isso que eu tô mostrando aqui, tá, gente? Tudo isso é artéria. Tô falando de aorta, se eu tô falando de aorta, eu tô falando de artéria, porque a aorta é uma artéria. Então, tudo que partir da aorta vai ser obrigatoriamente uma artéria, tá? Então, por isso que eu não escrevi artéria subclávia, artéria carótida, porque já é a artéria mesmo, tá saindo da aorta e a aorta é uma artéria, né? Então, olha aqui, ó. A artéria subclávia direita, ela parte, né, é uma das ramificações do tronco braquiocefálico. Então, subclávia significa o quê? Que ela passa embaixo da clavícula direita. E a subclávia, ela vai percorrer todo o membro superior direito e vai fazer todo o processo de vascularização desse membro, tá? Então, a artéria subclávia direita é uma artéria que vai vascularizar o membro superior direito, tá? A carótida comum direita é uma outra ramificação que sai do tronco braquiocefálico. Só que a carótida, a artéria carótida comum, é uma artéria que vai subir para a cabeça para irrigar o crânio, tá? Para irrigar tudo que tem na cabeça, os órgãos da cabeça. Então, a carótida comum direita, ela parte do tronco braquiocefálico. Agora, vamos ver aqui o lado esquerdo, tá? O lado esquerdo não tem tronco, tá? O lado esquerdo, a carótida comum esquerda, ela parte aqui, ó, direto do arco aórtico. Tá vendo aqui que tem um pedacinho? Ela parte aqui direto do arco aórtico, a carótida comum esquerda. Então, ela não tem tronco. E a subclávia esquerda, a mesma coisa, ela parte direto do arco aórtico, tá? Então, o que é importante vocês perceberem aqui? Que do lado direito, né, a subclávia direita e a carótida comum direita, elas partem de um tronco braquiocefálico. Elas não partem direto do arco aórtico. Já do lado esquerdo do paciente, a subclávia esquerda e a carótida comum esquerda, elas são separadas. Cada uma é independente e parte direto do arco aórtico, tá? A maioria absoluta das pessoas tem essa configuração. Existem pessoas que têm aqui do lado direito tudo separado, também existe, mas isso é raro, é uma condição rara. O normal é isso aqui que eu tô mostrando para vocês, tá? Então, gente, isso aqui é importante que vocês saibam direitinho, tá? Isso aqui tem que saber isso aqui. Se vocês não souberem isso aqui, vocês não vão conseguir olhar para as imagens de tomografia e localizar essas estruturas aqui no corte axial da tomografia, tá? Eu vou mostrar isso aqui depois de outra forma para vocês lá na frente. Aqui eu tenho uma outra imagem, né, mostrando praticamente as mesmas estruturas. Então aqui, ó, o que está em vermelho aqui na imagem são as artérias. Então aqui, ó, eu tenho, né, a aorta ascendente, arco aórtico, aorta torácica ou descendente, tá? Então a gente pode chamar essa curvatura aqui também de cajado aórtico, tá? Crosta da aorta também, tá? Posso chamar de arco aórtico. Vou mudar aqui a cor para ficar mais fácil de vocês visualizarem, né? Tá muito claro. Vou botar um preto aqui. Então posso chamar de arco aórtico, posso chamar de crosta da aorta, tá? E também posso chamar de cajado. Opa, peraí. Posso chamar também de cajado aórtico. Esses três nomes significam a mesma coisa, tá? É essa curvatura aqui. Então, se vocês encontrarem livros escrito arco aórtico, crosta da aorta ou cajado aórtico, são sinônimos, é tudo a mesma coisa, tá? É importante que a gente conheça os três nomes para depois pegar outro livro aí, não ficar perdido se o autor estiver usando um outro nome, tá? Então, reparem, aqui do arco da aorta,
né, do arco aórtico, vão sair o tronco braquicefálico, que está lá atrás. Isso que a gente está vendo em azul aqui na frente são as veias, tá, gente? É o tronco venoso, tá vendo? Ó? Então, aqui, isso aqui são as veias. Aqui são os ramos, né, as veias subclávia direita, veia subclávia esquerda, que está trazendo sangue para dentro, né, do tronco venoso braquicefálico direito e que vai jogar isso para dentro da veia cava superior, e a veia cava superior vai jogar isso para dentro do coração. Aqui é as veias inferiores que vai jogar dentro da veia cava inferior e vai jogar isso dentro do coração, tá? Tudo que está em azul é veia, o que está em vermelho é artéria. Por enquanto a gente está falando da parte arterial. Então, ó, do arco aórtico, lá atrás vai sair o tronco braquicefálico, que vai se dividir em subclávia direita e carótida comum direita, tá? O tronco braquicefálico aqui. E do lado esquerdo eu vou ter quem saindo aqui do meio? Eu tenho lá atrás, ó, carótida comum esquerda e a subclávia esquerda que sai direto do arco aórtico, tá? Essa parte aqui é a parte mais importante que a gente realmente precisa saber. Aqui, ó, para ficar mais fácil o entendimento, né, eu peguei aqui só a parte superior da aorta, né, do arco aórtico. Então aqui a gente tem o arco aórtico e eu vou mostrar a anatomia dessa região superior do arco aórtico, que é importante. Então repare, aqui é o lado direito do paciente, tá? Lado direito, tá? E aqui é o lado esquerdo, tá, gente? Então é importante você saber qual é o lado direito e qual que é o lado esquerdo. Eu cliquei ali, apagou tudo. Vou me escrever aqui de novo. Lado direito, lado esquerdo, tá? Então vamos observar aqui, ó. Aqui então tem o arco aórtico. Do lado direito vai ter o tronco. Olha aqui, o tronco, ó, é esse vaso único. Então, quando eu falo de tronco, eu estou falando de um único vaso que parte do arco aórtico e depois ele se divide aqui, ó. Vai se dividir em quem? Subclávia direita. Eita, teve pequeno erro aqui. Tá escrito carótida, mas não é não, tá, gente? A carótida é essa aqui. Isso aqui deve ter sido na hora que eu estava editando a imagem e acabou saindo errado, tá? Então aqui, ó. Pegar aqui uma flechinha preta para ficar da mesma cor. Aqui, ó, carótida é isso aqui, tá, gente? Vou corrigir lá depois no material. Carótida é isso aqui, tá? Isso aqui é a carótida. Carótida comum direita. Isso que tá mostrando aqui na flechinha, tá? Essa parte aqui é a subclávia direita. Eu vou escrever aqui, ó. Subclávia direita, tá? Então, a subclávia direita, que é aquela flechinha ali, ó. Tá invertido aqui. Isso foi na hora que eu editei, porque eu andei fazendo umas modificações nesse material para poder dar aula para vocês. Então, observem aqui, ó. Né? Aqui, então, a gente tem a subclávia direita, tá? Que é esse vaso aqui, que vai levar sangue para onde? Né? Subclávia porque ele passa embaixo da clavícula direita e vai levar sangue para o braço direito. Vai irrigar todo o membro superior direito. A carótida comum direita, que é esse vaso aqui, ó, carótida comum direito, ela vai levar sangue para a cabeça, tá? Então o nome tá aqui, tá vendo? A carótida comum direita, ó. É esse vaso todo aqui, ó. Ele começa aqui no tronco braquicefálico e vai até acontecer essa bifurcação aqui, tá? Repare agora do lado esquerdo. Do lado esquerdo a gente tem a carótida comum esquerda, que ela sai direto do arco aórtico. Repara que ela é separada da subclávia aqui do lado esquerdo. Do lado direito elas partem de um tronco. Do lado esquerdo elas são separadas. Então a carótida comum esquerda ela sai do meio e vai até a bifurcação. E a subclávia esquerda ela vai sair do arco aórtico, vai fazer essa curvatura aqui, né? E vai irrigar o braço esquerdo, vai irrigar todo o membro superior esquerdo, tá? Então, de um lado, elas partem de um tronco, que é o tronco braquiocefálico. Então, lembre, bráquio é porque irriga o braço, cefálico porque também vai partir um ramo que vai irrigar a cabeça. Por isso, tronco braquiocefálico, tá? Então, lembra disso, é braquiocefálico por quê? Porque vai ter essa divisão aqui. Um ramo, que é a subclávia direita, vai irrigar o braço direito e o outro ramo, que é
a carótida comum direita vai subir e vai irrigar a cabeça. Sobe pelo pescoço, tá, gente? Sobe pelo pescoço para irrigar a cabeça. Quando chega na altura do osfioide, né, a gente tem um ossinho no pescoço chamado osfioide, né? Quando chega na altura do osfioide, essa carótida ela se bifurca. Então ela vai se dividir, né, e vai formar o que a gente chama de carótida externa e carótida interna, tá? A carótida externa, ela vai irrigar toda a parte externa do crânio, couro cabeludo, face, tudo, toda a parte externa dos ossos do crânio. A carótida interna, ela vai subir, né, vai entrar ali por uns forames que tem do lado do forame magno, né, e vai entrar dentro do crânio e vai irrigar toda a parte interna do crânio. O cérebro, o cerebelo, todos os órgãos internos são irrigados pelas carótidas internas, tá? Por isso que elas têm esse nome, interna, porque irriga a parte interna da cabeça, externa, porque irriga a parte externa do crânio, tá? Então a carótida comum, por isso que fala carótida comum, é comum porque até um determinado ponto ela é um vaso único, depois ela se divide em duas carótidas, a direita e a esquerda. Aliás, desculpa, a interna e a externa, tá? Então a carótida comum se divide depois em carótida interna e carótida externa. Isso nos dois lados, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Agora vocês estão vendo uma outra artériazinha aqui, ó, que é chamada de artéria vertebral. Essa artéria vertebral, ela vai partir das subclávias, tá vendo? Então eu tenho subclávia direita, subclávia esquerda. Então da subclávia vai partir as duas artérias vertebrais, tá? Essas artérias vertebrais, elas têm esse nome porque elas vão passar por dentro do forame do processo transverso das vértebras cervicais. Eu vou mostrar isso depois. Vocês lembram que as vértebras cervicais, elas têm 7 vértebras e no processo transverso dessas vértebras tem um forame. Essas artérias vertebrais, elas passam exatamente por dentro daquele forame. Elas passam e vão subir, tá? Até entrar dentro do crânio. Então essas artérias vertebrais, elas também vão para dentro do crânio, elas vão ajudar a irrigar a parte interna do crânio também, junto com as duas carótidas internas, tá? Aqui a gente tem também uma outra imagem mostrando, né, essa anatomia do arco aórtico. Então aqui, ó, aorta ascendente, arco aórtico, né, aorta descendente ou torácica. Aí a gente tem tronco braquiocefálico, subclávia direita, que vai irrigar o braço direito, carótida comum direita, tá, que parte do tronco braquiocefálico. Do lado esquerdo eu tenho carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Das duas subclávias partem as artérias vertebrais, esquerda, direita. Essas artérias vertebrais passam por dentro dos forames dos processos transversos das vértebras cervicais. As carótidas comuns vão se dividir em dois ramos, carótida interna, carótida externa, tá? Carótida interna vai irrigar toda a parte interna da cabeça, ela vai entrar para dentro da cabeça para irrigar a parte interna da cabeça. A carótida externa, ela vai irrigar a parte externa da cabeça, face e crânio, a parte de fora, tá, dos ossos do crânio, né? Então a gente tem a mesma configuração do lado direito e do lado esquerdo também. A única diferença, tá, entre do lado direito e esquerdo é que do lado direito tem a existência do tronco braquiocefálico, coisa que do lado esquerdo não tem. Esses vasos são separados, tá? Tudo isso aqui, gente, vocês têm que saber, tá? Então estudem bastante essas imagens. Não precisa nem falar que isso aqui vai cair na prova, né? Essas artérias aqui, isso é importante. Aqui eu tô mostrando para vocês como é que essas artérias vertebrais, elas sobem. Então, tá vendo? Aqui eu tenho o tronco braquiocefálico, tá vendo? Aqui eu tenho a carótida comum direita, que aqui eu tenho a subclávia direita. Então, repare, ó, da subclávia direita vai subir a artéria vertebral. Então, a artéria vertebral, ela passa por dentro dos forames. Aqui, esse aqui é o processo transverso das vértebras cervicais. Esse ossinho aqui. Dentro desse ossinho tem um forame, que é um buraquinho. Então, essa artéria vertebral, ela vai passar por dentro desses forames, né, até entrar dentro da cabeça,
tá? Então, as artérias vertebrais, elas partem da subclávia, tá? E vai subindo por dentro do forame do processo transverso das vértebras cervicais até entrar dentro do crânio do paciente, dentro da cabeça do paciente. As artérias vertebrais, elas contribuem com a vascularização intracraniana, dentro do crânio, tá? Aqui eu tenho uma outra imagem, né, das artérias e das veias cervicais. Então, tudo que está em azul aqui é veia, tudo que está em vermelho é artéria. Então, olha lá, vamos acompanhar o vermelho. Então, aqui é o lado direito, ó, do lado direito, então eu tenho aqui, ó, o tronco braquiocefálico. Aí o tronco vai se dividir em subclávia direita, que é essa aqui, carótida comum direita, que vai subir para lá para irrigar a cabeça. Chegou aqui, elas estão se bifurcando, tá vendo? Ó? Então eu tenho, né, carótida externa, essa parte da carótida externa vai irrigar quem? Face e parte externa do crânio. Depois ela tem a carótida interna que vai entrar dentro da cabeça e vai irrigar toda a parte interna da cabeça, tá? Do vermelhinho, eu tô acompanhando aqui as artérias, tá, gente? O vermelho. Do lado esquerdo, ó, eu tenho carótida comum esquerda, que é esse vaso vermelho aqui, ó. Então, a carótida comum, ela vai partir direto do arco aórtico, ela não tem tronco. Parte direto do arco aórtico até acontecer a bifurcação. Então, aqui eu tenho carótida interna e externa, tá? Carótida interna vai irrigar a cabeça, parte interna da cabeça, carótida externa, parte externa da cabeça, tá? E aqui eu tenho a subclávia esquerda, ó, que é esse vaso aqui. Então, ela parte aqui do arco aórtico, o arco aórtico tá atrás aqui dessas veias azuis, né, tá lá atrás, então a veia fica na frente das artérias, estão vendo? Né, então lá atrás a gente tem o arco aórtico, da onde vai partir a subclávia esquerda aqui, tá? Então isso aqui é para vocês verem como é que elas ficam alojadas aqui. Então repara que as artérias ficam alojadas atrás das veias, tá? Aqui eu vou falar um pouquinho, gente, da anatomia pulmonar, né, na imagem de raio-x, só para fazer uma recordação também, que isso aqui vocês já devem ter estudado. Então eu tenho uma região chamada de hilo pulmonar. O que é o hilo pulmonar? O hilo pulmonar é essa região de entrada e saída de grandes vasos que a gente tem aqui, ó. Se vocês repararem na imagem de raio-x de tórax, essa parte aqui do pulmão aparece mais esbranquiçado. Tá? Aqui eles estão desenhados mesmo, mas quando você olha um raio-x de tórax, essa parte aparece mais branca aqui. Então essa é a região do hilo pulmonar, é uma entrada de vasos, entrada e saída de vasos. Então nessa região eu tenho as veias pulmonares, as artérias pulmonares e o tronco pulmonar. Né? Então essa região do pulmão, ela sempre é mais densa, por conta dessa quantidade de veias e artérias que a gente tem nessa região. Tá? Então a gente chama de hilo pulmonar. Esse hilo pulmonar é esse conjunto de vasos, né, que tem aqui entrando e saindo do coração e que vai dar uma opacidade na imagem de raio-x quando a gente observa essa região. Tá? Então observem aqui, estão vendo tudo isso aqui que está esbranquiçado? Ó, vou circular aqui de verde. Ó, tá vendo essa região mais branca aqui toda? Isso tudo aqui é o hilo pulmonar, ó. Tá vendo? Então, tudo que a gente tá vendo aqui, ó, essas partezinhas mais brancas, isso aqui não é doença não, tá? Isso aqui é normal. Isso aqui é a região do hilo pulmonar. Ela fica mais esbranquiçada porque são muitos vasos sanguíneos preenchidos de sangue aqui, tá? Então, por isso que fica dessa cor. É exatamente essa região que a gente chama de hilo pulmonar. Então, toda imagem de raio-x, quando vocês fazem, vocês vão observar que tem essa parte aqui em volta do coração que ela fica mais clara. Tá? Então isso aqui é justamente a região do hilo pulmonar, tá? Então olha aqui, ó, anatomia do tórax, né? Essa aqui é a parte de raio-x, só para fazer uma breve recordação. Então na parte aqui interna aqui a gente tem a traqueia, né? Geralmente no raio-x a gente vê o caminho da traqueia por conta do contraste que o ar faz, ela fica mais escura nessa região, então dá para acompanhar a traqueia, até porque a gente pede para o paciente encher o peito de ar e prender a respiração. Então, quando ele enche o peito de ar e prende, você vai dar um contraste mais escuro para a traqueia e a gente consegue visualizar, né? A gente tem aqui a clavícula, né? As duas clavículas aqui, né? O ápice pulmonar, que é essa região aqui superior, né? A base pulmonar, tá?
E aqui a gente tem as cúpulas diafragmáticas, que é a curvatura do diafragma, tá? Região aqui, ó, dos cantinhos são os seios costofrênicos, tá? A bolha gástrica, que é onde fica o estômago, né, do lado esquerdo. Essa parte aqui do lado direito é o fígado, tá? A aorta, então vocês vão perceber que geralmente a gente consegue, tem pacientes que essa curvatura da aorta, do arco aórtico, ela é mais acentuada, a gente também consegue visualizar, tá? E aqui a gente tem a área cardíaca, que é essa massa mais esbranquiçada que fica aqui no centro do tórax, curvado para a esquerda, né? O coração, tá? Isso tudo vocês já devem saber, já estão fazendo estágio. Aqui a gente tem o perfil, que dá para ver a mesma coisa, ó. Então a gente tem o ângulo do externo, ó, tá vendo? Dá para ver até a articulação aqui nessa imagem. Então manúbrio, corpo do externo, né? A silhueta cardíaca, o contorno do coração aqui. A região do hilo pulmonar, tá vendo? Uma região mais clara, mais esbranquiçada. O arco da aorta, o arco aórtico, a gente também consegue visualizar em alguns exames, principalmente quando a gente faz a imagem e pega o coração bombeando sangue para dentro da aorta, né? Quando a gente pega um momento de diástole, que é quando ele está bombeando, aliás, diástole não, movimento de sístole, né? Que é quando ele está se contraindo e bombeando sangue para dentro da aorta. Os seios costofrênicos, tá? E aqui a gente tem as vértebras dorsais, ó. Todas as vértebras dorsais aqui. Então isso aqui vocês já estão cansados de ver, que já estão fazendo vários exames desses, né? E aqui eu coloquei uma outra imagem, né, mais detalhada, mostrando todas as estruturas do pulmão, né, da anatomia pulmonar. Então, ó, as costelas, os 12 pares de costela, claro que o 12º e o 11º às vezes a gente não consegue ver direito, porque o regime radiográfico de tórax não é próprio para ver costela, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que é o marcador radiográfico direito, né? Clavícula direita, clavícula esquerda, né? Lá atrás a gente tem as escápulas, ó, escápula, né? Aqui a gente tem o arco aórtico, pode ser chamado também de botão aórtico, tá? Mas é mais como um arco. Aqui a gente tem a traqueia, né? Que geralmente fica enegrecida na imagem de raio-x. A região do hilo pulmonar, ó, tá vendo? Aqui essa parte mais branquinha e aqui também, ó. Essa parte mais clarinha é a região do hilo pulmonar. Deixa eu voltar aqui. Do hilo pulmonar, tá? Coração. Então, o coração ele tem aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Então, aqui no átrio direito é o sangue que está vindo do corpo e do lado esquerdo é o sangue que está vindo para o pulmão, tá? Aqui na parte inferior a gente tem a veia cava inferior, né? Aqui na parte superior a veia cava superior, as cúpulas diafragmáticas, né? Seios cardiofrênicos, que são essas curvaturas que ficam aqui mais próximas do coração, por isso cardio, né? Se refere a coração. Costofrênico se refere a costela, não é o lado que fica mais próximo da costela, tá? Então é só para recordar mesmo, isso aqui vocês já devem ter visto em outras aulas, tá? Então assim, gente, eu vou mostrar aqui no material algumas imagens, né, de cortes axiais, mas depois eu vou gravar um outro vídeo para vocês, né, que faz parte dessa aula também, mostrando essas imagens numa tomografia mesmo, tá? Tem um site que tem imagens tomográficas, né, vários cortes. Depois eu vou lá fazer um vídeo mais curto do que esse, mostrando as partes, né, lá na imagem de tomografia. Mas aqui no material eu já deixei aqueles que são mais importantes, tá? Então a gente tem aqui, ó, né, a tomografia de tórax, a gente usa geralmente duas janelas. Uma janela para mediastino, tá? A janela de mediastino, ela tem o objetivo de ver, né, as imagens da região do mediastino, para ver tecido mole. Na janela de mediastino não se estuda pulmão, porque vocês vão ver que o pulmão fica preto na imagem, não dá para ver nada. Então, o objetivo da janela de mediastino não é estudar pulmão, tá? É estudar coração, os grandes vasos, né? As artérias, as veias, é para isso. Não é para estudar pulmão. Pulmão tem uma janela própria para isso. O que é a janela? É o janelamento que a gente faz, né? É o tipo de imagem que é adquirida própria para estudo de mediastino, tá? Quando você faz uma TC de tórax,
já incluso todos esses tipos de janela, tanto para mediastino quanto para pulmão, né? Vocês vão ver depois, eu vou mostrar as imagens para ver pulmão. Então olha aqui, ó. Isso aqui é uma janela, né, com imagem de mediastino, transição cérvico-torácica. Então quer dizer, eu estou saindo da região da coluna cervical e entrando no tórax, tá? Então observem aqui essa parte escura no centro aqui, ó. Né? Ah, um outro detalhe, gente, só antes de começar a falar sobre as imagens. O paciente na tomografia, ele está em decúbito dorsal, então essa parte aqui embaixo é a parte inferior do corpo do paciente, aliás, a parte posterior do corpo do paciente, tá? Então aqui a gente tem a parte posterior, tá? E aqui a gente tem a parte anterior do corpo do paciente, tá? Isso é importante a gente entender. Então aqui a parte posterior do corpo e aqui a parte anterior do corpo. E o lado direito do paciente é igualzinho no raio-x, sempre vai ficar à esquerda do observador. Então esse lado é o lado direito, esse lado aqui é o lado esquerdo, tá? Então olha só, aqui essa linha branca que a gente está vendo aqui é o suporte da mesa onde o paciente está deitado, tá? Então isso aqui faz parte do próprio aparelho de tomografia, não tem nada a ver com o paciente, tá? Então aqui, ó, vocês observem que a gente tem várias tonalidades. Então isso aqui é uma fatia, né, do tórax que está iniciando. Então aqui a gente tem, ó, tá vendo esse círculo aqui? Isso aqui é a cabeça do úmero, né, do lado direito, é a cabeça do úmero direito. Aqui a gente tem, ó, é um pedaço da escápula, tá? Aqui, ó, né, o que a gente tem é a clavícula direita, as vértebras, aqui tá começando a aparecer o arco costal, tá? E do lado direito a mesma coisa, vai começar a aparecer ali. Então observem aqui, ó, aqui a gente tem essa parte mais escura, é a traqueia. Por que que a traqueia aparece escura na imagem? Porque ela está preenchida por ar. Em volta da traqueia, ó, tá vendo esse branquinho que a gente tem em volta? É a tireoide, tá? Então em volta aqui da traqueia eu tenho a tireoide, tá? Então reparem que nesse tipo de janelamento eu estou estudando parte de tecidos moles, eu não vou estudar pulmão. Tudo isso que a gente está vendo mais cinza mais claro aqui, tá? É regiões de alta densidade, isso tudo é musculatura. Essa parte que vocês estão vendo mais escura aqui em volta do músculo é gordura. Essa parte mais branquinha aqui em volta da gordura é pele, é tecido epitelial, tá? Então reparem que vai dando tonalidade diferente. Então aqui a gente ainda não chegou no pulmão, eu tô no corte acima do pulmão, tá? Vamos passar para a próxima. Aqui, ó, já tô começando a chegar no pulmão, tá vendo esse preto aqui? Isso aqui é o pulmão, o ápice pulmonar direito, ápice pulmonar esquerdo, tá? Olha a traqueia aqui, ó, traqueia também aparecendo escura na imagem, preta na imagem, tá? Aqui eu tenho a escápula, isso branco aqui é escápula, aqui são os arcos costais, ó, tá? Aqui é a clavícula, tá? A cabeça da clavícula aqui, e aqui vai começar a aparecer, né, o externo, o osso externo, tá? Então observem aqui, em volta da traqueia, vocês estão vendo aqui que tem essas bolinhas brancas aqui, ó. Isso aqui é porque tá contrastado, tá, gente? Por isso que tá aparecendo branquinho assim. Isso aqui são os vasos sanguíneos, tá vendo? Então aqui é o lado direito do paciente. Então olha aqui, ó. Aqui eu estou num corte acima, tá? Acima do tronco braquiocefálico. Por quê? Porque aqui a subclávia direita tá separada da carótida, tá vendo? Então aqui, ó, subclávia direita, que vai irrigar quem? Membro superior direito, tá? E aqui eu tenho a carótida comum direita, que vai subir para a cabeça para irrigar o cérebro. Estão vendo aqui as bolinhas? Ó, vou circular aqui de amarelo. Ó, essa bolinha cinza aqui, né? E essa aqui cinza aqui, ó, mais claro. Aqui outra bolinha, aqui outra bolinha, ó. Então, esses vasos são os vasos que a gente, né, que eu estava mostrando lá no desenho esquemático para vocês. Então, eu tenho aqui carótida comum direita, subclávia direita, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Tá? Reparem que elas ficam aqui, ó, em volta da traqueia, que é essa parte mais escura, tá? Vou tirar o amarelo para vocês olharem atrás do amarelo as bolinhas agora, ó.
tá vendo? Então reparem que a gente tem, né, esses vasos contrastados, eles ficam bem visíveis na imagem. Então, para eu conseguir localizar essas estruturas, gente, eu preciso conhecer a anatomia direitinho, senão eu vou olhar para isso aqui para vai aparecer só mancha, tá? Então reparem, ó, eu tenho que conhecer a anatomia para eu conseguir enxergar essas estruturas na imagem, tá? Vamos para a próxima. Aqui eu tenho mais uma imagem, né? Então, o lado direito do paciente está aqui, reparem, ó, traqueia, né? Aqui é o pulmão, esse preto aqui é o pulmão direito, pulmão esquerdo, repara que só está aparecendo preto, por quê? Porque essa janela não é para estudar pulmão, essa janela é para estudar toda a parte do tecido, tecidos moles, tá? Então, isso que você está vendo mais escuro aqui é tudo gordura, tá? Isso aqui é gordura, tá? Aqui essa gordura aqui tudo é do tecido mamário. Aqui a gente tem a escápula, tá vendo? Costela, vértebra, canal vertebral, tá? Aqui a gente tem ainda um pedacinho aqui, ó, do lado direito, um pedacinho da clavícula, e aqui já tá começando a aparecer o osso externo aqui na parte anterior, tá vendo? Então reparem aqui agora, ó. Aqui eu tenho a traqueia, que tá escura, e repara agora que eu tenho um tronco braquiocefálico. Tá vendo? O tronco braquiocefálico, aqui do lado eu tenho a veia subclávia, aliás, a veia braquiocefálica. Tá? Essa veia, repara como ela é maior do que a artéria. Sempre veia vai ser maior do que a artéria, tá? O diâmetro da veia é muito maior do que o da artéria. O diâmetro da artéria é sempre menor do que o da veia. Então, aqui, ó. Mas pra gente o que importa aqui no caso são as artérias, que são as mais importantes. Então aqui, ó, tronco braquiocefálico, tá? Carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Repara que agora eu tô num corte mais baixo, né? Eu tô descendo. Então eu tô saindo aqui do ápice pulmonar e tô descendo para a parte inferior do tórax. Então conforme eu vou descendo o corte, eu tô me aproximando do coração. Então quando a gente estuda a anatomia desses vasos que estão saindo do coração, né, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver justamente que conforme eu vou descendo, vai ter na junção da subclávia com a carótida direita para formar o tronco braquiocefálico aqui. Então, ó, a gente chama até de Três Marias, tá vendo? Então, eu tenho tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda, tá? Vou mostrar para vocês a imagem anterior, ó. Espera aí, aqui, ó, a imagem anterior. Olha aqui, na imagem anterior é um corte mais superior. Repare que eu tô pegando só um pedacinho do pulmão, então esse corte é antes daquele que eu tava mostrando. Então, ó, aqui tá separado: subclávia direita, carótida comum direita, né, carótida comum esquerda, subclávia esquerda. Quando eu avanço, né, quando eu desço o corte, olha aqui, ó, tronco braquiocefálico, que é a junção da subclávia esquerda, aliás, subclávia direita, né, a junção da subclávia direita com a carótida comum direita, e aqui o lado esquerdo continua separado, tá? Porque eles são separados mesmo, tá? A próxima imagem, ó, traqueia. Aqui eu já tenho o arco aórtico, tá? Então eu já tô numa região aqui que já não tem mais a divisão dos vasos, né? Então eu já tô num corte mais inferior, tá vendo? Um corte mais inferior. Então aqui eu tenho pulmão direito, pulmão esquerdo, e olha aqui, ó, a luz do esôfago, tá vendo? Esse pretinho aqui é o esôfago. Então, ó, a traqueia tá aqui, o esôfago tá atrás, e aqui a gente tem o arco aórtico, tá? A veia cava superior tá começando a aparecer aqui, ó, tá? Vou voltar um pouquinho a imagem. Olha aqui, ó, tá vendo essa massinha que a gente tá vendo aqui? Isso aqui é o esôfago, só que repare que aqui ele tá fechado, tá vendo que só um pontinho mais escuro a gente vê lá, ele tá fechado aqui, ó. Mas quando você passa para o próximo corte, você já consegue visualizar, né, a luz do esôfago, que é justamente, né, essa parte interna dele, tá? Então repare aqui, ó, tem costelas, né? Tenho aqui, ó, as escápulas, né? E aqui na frente o externo, tá? Tudo isso que vocês estão vendo aqui mais escuro é tecido mamário, tá? Aqui, ó, próximo corte. Então, gente, a gente está descendo, né, a imagem. Depois eu vou mostrar para vocês uma tomografia mesmo, vocês vão entender melhor, tá? Aqui eu só estou mostrando os pontos principais. Então, olha aqui, ó, traqueia, tá? O esôfago.
Agora a gente já tem a aorta descendente, tá? A aorta ascendente, então a aorta ascendente está saindo do coração. A aorta descendente, ela já fez a curvatura do arco aórtico e está descendo aqui, ó. Então vocês reparem que a aorta sempre vai aparecer mais ou menos aqui do lado esquerdo, tá? Sempre à esquerda. E aqui a gente tem a veia cava superior, ó. A veia cava superior, né, que vai levar sangue do corpo, da parte superior do corpo, para dentro do átrio direito, tá? Então a veia cava sempre vai aparecer à direita e a aorta sempre vai aparecer à esquerda, tá, gente? Aqui, ó, mais um corte mais inferior. A gente tem a aorta descendente ou a aorta torácica também, tanto faz, tá? Aqui eu tenho a bifurcação da traqueia. Então, reparando que a traqueia está se alongando aqui, ó, é porque ela vai se dividir. Lembra que a gente tem uma região da divisão da traqueia que a gente chama de carina? Então, a traqueia vem até determinada altura, depois ela se divide e vai formar o brônquio direito e o brônquio esquerdo, porque vai se ramificar para dentro dos pulmões, tá? Veia cava superior, aorta ascendente e a artéria pulmonar esquerda, tá? É aquela artéria que está saindo lá de dentro do ventrículo direito, tá? Para levar sangue para dentro do pulmão, tá? Aqui, ó, a gente tem o esôfago, novamente, né? A aorta torácica. Vocês repararam que a traqueia sumiu? Por quê? Porque já teve a bifurcação, ó. Tá vendo esse pretinho aqui? Isso aqui já é um pedaço do brônquio, tá? Que tá levando o ar para dentro do pulmão. Então a traqueia aqui já não tem mais. Significa que eu já passei, né, da altura ali da traqueia, tá? Então agora eu já vou ter só os brônquios. Por isso que eu não tô vendo mais, ó. Aqui eu tenho a artéria pulmonar, tá? Então tá vendo que ela faz uma curvatura? Ela tá vindo lá da direita, tá? Para jogar sangue para dentro do pulmão, ó. Isso aqui também é um pedaço da artéria pulmonar, esse branquinho aqui. E aqui eu tenho a aorta ascendente, que é aquela parte da aorta que está saindo de dentro do coração, tá? Aqui eu tenho, ó, átrio direito, ventrículo direito, ó. Átrio direito, tá? Ventrículo direito, ó. Aí eu tenho aqui, ó, átrio esquerdo, tá? E aqui eu tenho ventrículo esquerdo, ó. Tá? Então, se vocês repararem, tem essas partes cinza mais escuras, isso é musculatura, tá? É a musculatura do coração. Então, reparem, né? A gente quando vai estudar o coração na tomografia, a gente geralmente divide ele ao meio aqui assim. Vai ter um ponto que vocês vão conseguir visualizar lá mais pra frente, que eu vou mostrar, né? A divisão certinha dele. Então, tem corte que a gente vê a divisão certinha. Então, né, o coração fica assim, o lado direito é essa parte que fica mais próxima aqui do externo, o lado esquerdo é a parte que fica voltada para a coluna, tá? Porque ele tá numa posição diagonal dentro do tórax, ele não tá retinho, tá? A aorta torácica que tá aqui, ó, repara que como eu já tô dentro do coração, eu não tenho mais a aorta ascendente, porque eu já tô num corte bem abaixo. E aqui eu já passei para dentro, né, da base do tórax, eu já tô dentro na porção superior do abdômen. Então reparem aqui eu tenho pulmão, né? Essa parte pretinha é o pulmão, ainda a base pulmonar. Aqui eu tenho o fígado, que é um órgão bem volumoso na parte direita do corpo, né? Aqui eu tenho o estômago, que está repleto de líquido. Aqui eu tenho o baço, né? Do lado aqui direito, baço. Aliás, do lado esquerdo, aliás, baço, né? Estômago aqui também do lado esquerdo e do lado direito eu tenho o fígado, tá? E aqui eu tenho a veia cava inferior, tá vendo? O diâmetro dela é muito maior do que da aorta, olha aqui, ó. Tá? Repara como a veia cava, ela tem um diâmetro maior, ó. Então veia sempre vai ter um diâmetro bem maior do que a artéria, tá? Repara que como a artéria, ela é mais redondinha, ó. Tá vendo, ó? Ela é muito mais redondinha e é menor. Tá? Então, sempre a artéria, né, ela vai ter um diâmetro menor do que a veia. Então, repara que a aorta ela está sempre mais para a esquerda e a veia vai estar sempre mais para a direita, tá?
Aqui eu vou mostrar para vocês uma imagem com janela de pulmão, que é a janela para estudar o tecido pulmonar, não é para estudar essas outras partes que eu mostrei para vocês nas imagens anteriores. Não dá para ver vaso sanguíneo, não dá para ver artéria, não dá para ver nada, mas dá para ver o pulmão, tá? Olha aqui a diferença, ó. Vendo que aqui fica tudo branco, fica uma imagem feia, mas mesmo assim, como está contrastado, você consegue ver alguma coisa. Se não tivesse contrastado, não daria para ver nada disso aqui não, tá, gente? Então, olha aqui, ó. LSE é lobo superior esquerdo, tá? É a divisão do pulmão. Eu não vou cobrar isso aqui na prova não, tá? É porque eu peguei a imagem da internet. Mas eu quero que vocês reparem, olha aqui, ó, como já mudou o tecido pulmonar. Vocês estão vendo tudo isso que tá branquinho aqui? Isso tudo é vaso sanguíneo, tá? Porque o sangue, quando você vê aqui em contraste com o pulmão, com o tecido pulmonar, os vasos mais calibrosos, a gente vê tudo mais claro porque o sangue, ele é mais denso, né, do que os alvéolos pulmonares que estão preenchidos por ar. Então, tudo que está preenchido por ar vai aparecer mais escuro na imagem, tá vendo? E os vasos sanguíneos, eles aparecem em destaque porque eles estão preenchidos por sangue, né, que é mais denso que o ar, tá? Então, tudo que a gente está vendo branquinho aqui, ó, isso tudo aqui são vasos sanguíneos, tá? Ó, tá vendo? Então, a gente consegue ver direitinho toda a ramificação dos vasos sanguíneos aqui para dentro, tá vendo? Né? Então, tudo isso que está branco aqui na imagem é porque está preenchido de sangue, tá? Então, aqui são os lobos, lobo médio, lobo inferior direito, lobo inferior esquerdo, língula, são as regiões do pulmão. Eu não vou cobrar isso na prova, tá? Eu só estou mostrando as imagens para vocês verem a diferença de uma janela de pulmão, né, por uma janela de mediastino, que foi a anterior que a gente viu. Então, na janela de pulmão, o objetivo é estudar o tecido pulmonar, o parênquima pulmonar. Na janela de mediastino, o objetivo é estudar o coração e os vasos sanguíneos, tá? Aqui, ó. Olha bem a diferença. Então, você vê o tecido pulmonar bem diferente do que a gente vê na janela de mediastino, tá vendo? Né? Você consegue ver aqui todas as regiões, ó. Lobo inferior direito, lobo inferior esquerdo. Tudo que tá branquinho aqui tá preenchido por sangue, então significa que são vasos sanguíneos. Se você vê alguma coisa pretinha na imagem, escura, é porque, né, são os bronquíolos, os brônquios, porque eles estão preenchidos por ar. Tudo que está preenchido por sangue vai aparecer mais claro, tudo que tiver preenchido por ar vai aparecer mais escuro, tá? Então, basicamente, gente, é isso. Eu vou gravar um outro vídeo para vocês, separado desse, tá? Mas eu vou colocar os dois juntos. Então, vai ser daqui a pouco que vocês vão perceber que vai ter uma transição de um vídeo para o outro, tá? Justamente porque eu vou mostrar para vocês num site que tem imagens de tomografia mesmo, mas são cortes contínuos, vai ficar mais fácil de entender. Aqui eu só dei uma visão geral de anatomia mesmo, tá? No próximo vídeo eu vou colocar para vocês, vou pegar a tomografia e vou começar a mostrar todas as partes para vocês naquele exame, tá bom? Bom, pessoal, continuando então a nossa aula, né? Então aqui eu tenho, né, uma imagem de tomografia, né? Então, ó, vocês vão observar aqui, né, que a gente tem todos os cortes, né? Vou mostrar aqui só a parte do tórax para vocês. Então, tô descendo aqui os cortes, tá vendo? Então, conforme eu vou descendo, né, a gente vai vendo toda a parte da TC de tórax. Se vocês observarem aqui do lado, ó, essa linhazinha azul, estão vendo aqui, ó? Então, eu desci, tá mostrando a altura que tá a fatia que eu tá mostrando aqui nessa imagem, tá? Então, vou subir novamente para vocês olharem como é que essa linha azul ela vai subindo e vai me demarcando qual que é a altura que o corte está, tá? Então, vão observando aqui, conforme eu vou movimentando e vou voltando a imagem, né, as imagens para o início do exame, repare que a linha azul aqui vai subindo também, tá? Então, a gente tem aqui uma tomografia de tórax, né? Que termina aqui, que começa aqui na verdade, ó, que já é outro exame. Então aqui a gente tem uma TC de tórax. Então reparem que esse janelamento que está sendo usado é a janela para mediastino, né, que é justamente a janela que a gente vai conseguir estudar todas as estruturas anatômicas da parte ali, né, do mediastino. Vai conseguir ver os vasos sanguíneos, tudo direitinho, tá? Então antes da gente começar a falar das estruturas, eu vou mostrar alguns detalhes para vocês. Então, esse exame aqui ele é um exame contrastado, então repara, eu vou descer aqui um pouquinho, vocês estão vendo essa marca aqui bem clara na imagem, parece que está até brilhando, ó, vou circular aqui para vocês verem, tá vendo? Isso aqui brilhando, repara, ó.
Essa região aqui, né, ela é justamente a região onde vai estar sendo, o contraste está chegando, ó, tá vendo? Eu tô movimentando para vocês verem como que muda a tonalidade, tá vendo como ela fica bem clara na imagem? Isso aqui é porque esse lado aqui é o lado direito do paciente, né? Então, o contraste ele foi aplicado na veia braquial direita, aliás, na radial, né? Na veia radial direita, então do braço direito. Então, por isso que o paciente, né, a gente está visualizando aqui, ó, o contraste chegando pelo lado direito, tá vendo? Esse brilho branco aqui na imagem é o contraste, tá? Então, esse contraste ele foi aplicado no caso desse paciente aqui, né, no membro superior direito. Pode acontecer às vezes de vocês verem essa mesma marquinha aqui, esse mesmo brilho do lado direito. Aliás, desculpa, do lado esquerdo, né? Que é esse lado aqui. Então, quando a gente visualiza aqui do lado esquerdo, é porque o contraste ele foi aplicado no membro superior esquerdo, tá? Então, só para vocês observarem, repara que desse lado tem esse branco e desse lado esquerdo aqui não tem, né? Justamente porque é o contraste que está sendo injetado aqui no paciente. Então, esse exame é um exame contrastado, tá? Então, eu vou conseguir visualizar com melhores detalhes todas as estruturas, né, os vasos sanguíneos, as artérias com mais detalhe, porque esse exame é um exame contrastado, tá? Então reparem, ó, que eu tô bem no início do exame, tá? Repare que tá lá, ó, no início do exame lá, ó, bem na altura dos ápices pulmonares, no início do pulmão. Então aqui quando a gente observa, né, eu consigo visualizar algumas estruturas. Tá vendo essa parte escura aqui, ó, esse pretinho aqui? Isso aqui é a traqueia do paciente, né? Por que que tá preto? Porque a traqueia ela é preenchida por ar, tá? Por isso que tá nessa coloração, né? Observem aqui essa região aqui, ó. Isso aqui e isso aqui, ó, tá? Que estruturas são essas? Essas estruturas aqui, né, são as clavículas, né? Então são os dois pedacinhos aqui da clavícula, né? Quando a gente olha aqui, ó, essas outras estruturas aqui, ó, tá vendo? Aqui e aqui é a escápula, tá vendo? A escápula, tá? Então repare que a gente está observando então que essa parte é a parte posterior do paciente e aqui é a parte anterior, tá? Então a gente vai avançar um pouquinho com o exame, ó. Então a gente vai avançando, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui um detalhe, ó, né? Vamos parar aqui nessa imagem. Então eu quero que vocês observem aqui, ó. Vou marcar com a flechinha, tá? Então, ó, essa bolinha branca, tá? E aí vocês vão observar aqui também, ó, essa bolinha branca aqui e essa aqui, ó. Estão vendo? Então a gente tem 4 bolinhas brancas aqui, tá vendo? Isso aqui são as artérias, tá? Então aqui, gente, vamos observar aqui, ó, as partes que eu vou marcar com a flechinha, tá? Então vocês vão reparar que a gente tem 4 bolinhas aqui, ó. Tem essa bolinha branca, tá? Essa bolinha branca aqui, essa bolinha branca aqui e essa bolinha branca aqui. Estão vendo? Né? Eu vou até mudar a posição da outra flechinha para ficar tudo ali na parte da frente, ficar mais fácil de vocês visualizarem. Tá? Vou colocar de novo as flechinhas, ó. Então a gente tem essa bolinha branca, essa aqui e essa aqui, tá? Sempre essas que estão aqui na parte anterior, né, são as carótidas, tá? Sempre essas que estão na parte posterior são as subclávias. Vão passar por baixo da clavícula, né, e vão irrigar os membros superiores direito e esquerdo. Então essa que tá aqui, ó, que a gente tá vendo aqui, quem que vai ser? Vai ser a subclávia direita, tá? Aqui a gente tem a subclávia esquerda. Aqui agora na parte anterior, tá vendo? Essas duas pequenininhas aqui. Então aqui a gente tem carótida comum direita. E essa aqui embaixo, né? A gente vai ter a carótida comum esquerda. Opa, vamos digitar aqui de novo. Carótida. Opa, não quer entrar? Carótida comum esquerda.
tá? Então, reparem, ó, o que eu quero que vocês observem aqui. Sempre, tá vendo aqui, esse pretinho aqui, quem que é? Esse pretinho aqui, vamos mudar aqui a cor da flechinha, né? Esse pretinho aqui do meio vai ser quem? Vai ser a traqueia. Por que que a traqueia aparece nessa cor mais escura? Porque ela está preenchida por ar. Por que que as artérias estão aparecendo brancas aqui? Porque estão preenchidas pelo contraste, tá? Então, sempre em volta da traqueia, vocês vão observar aqui, ó, os vasos sanguíneos, as artérias. Então, sempre o que tiver na parte posterior, né, é subclave, sempre que tiver na frente é carótida. Então, observem, do lado direito, olha como o corte aqui tá alto ainda, tá lá em cima, ó, tá vendo? Então, reparem aqui, ó, desse lado. Vocês estão vendo aqui, ó, aqui é quem? Aqui é a aorta, ó. Tá vendo? Aqui é onde a gente tá, que eu tô mostrando com a flechinha azul, é a aorta. Então, esse corte, ele tá bem em cima. Tá vendo essa linha branca aqui, ó? Vou colocar aqui na cor vermelha, ó. Essa linha branca aqui, isso aqui, né, é a carótida, tá? Então, você repara que o corte tá acima do arco aórtico, bem acima. Então, por isso que aqui do lado direito, né, a subclave ainda está separada da carótida comum direita. Vocês vão observar o seguinte, eu vou apagar isso aqui tudo agora e eu vou descer o corte. Vocês vão observar que essas duas bolinhas aqui, elas vão se juntar numa só, tá? Então, observe, vou fechar aqui, ó, e vou descer esse corte aqui um pouquinho, ó. Repara o que vai acontecer, olha aqui, ó. Andei um corte. Olha aqui como a subclávia, tá, direita com a carótida direita, olha o que vai acontecendo com elas. Elas estão se aproximando. Vou andar mais uma imagem. Ó, andei mais uma. Repara, tá, como que elas vão se juntando. Olha aqui, ó. E olha como o lado esquerdo elas permanecem aqui as duas, tá vendo? Separadas, tá vendo? Vou andar mais um corte, mais uma imagem. Andei mais uma imagem aqui, ó. Olha aqui o que vai acontecendo. Vou andar mais uma. Olha aqui, ó. O que vai acontecendo. Vou andar mais uma. Reparem. Aqui no meio. Vou andar mais uma. Olha aqui, ó. Agora a gente tem os dois que eram separados se juntaram um só. Tá vendo? Essa região aqui agora, como é que a gente chama quando elas se juntam? A gente vai dar o nome de tronco braquiocefálico, tá? Então aqui a gente tem o tronco braquiocefálico, tá? E essa que tá aqui do lado, essa bolinha branca aqui do lado, quem é que vai ser? Tá? Essa aqui vai ser a carótida comum esquerda. E essa que tá aqui atrás vai ser quem? Né? Essa que tá aqui atrás a gente vai ter a subclávia esquerda, tá? Então, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem, né, como é que elas estão. Repara a altura do corte aqui na linha azul, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó, vou marcar aqui, olha aqui do lado, no corte coronal. Repara a altura da linha azul. Estão reparando que ela desceu? Então, olha como ela já está próxima do arco aórtico, tá? O arco aórtico é essa região aqui, ó, tá? Então, aqui a gente tem o arco aórtico. Então, repara que já, o corte já está bem próximo do arco aórtico. Tá? Então, aqui a gente já tem, ó, tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda, tá? Vou apagar tudo e vou voltar um pouquinho pra gente ver, ó. Vou subir o corte. Repara, ó, tô subindo. Olha aqui como ela vai se separar de novo, ó. Subir mais uma, subir mais uma, subindo mais uma, subindo mais um pouco. Separaram, tá vendo, ó? Então, quando separa, olha aqui, ó, vou mostrar de novo, tá separado, olha aqui uma e olha aqui a outra. Então, aqui a gente tem essa de baixo aqui, que tá na parte posterior, quem que vai ser? É a subclávia direita. E essa que tá aqui na frente, né, quem é que vai ser? Carótida comum direita. Tá, peraí. Carótida comum direita, tá? Então, repara, ó, quanto mais acima tá o corte, elas vão ficando separadas. Conforme eu vou descendo o corte, elas vão se juntar. Então, esse detalhe a gente tem que estar atento, tá, gente? Isso aqui a gente tem que prestar atenção.
tá? É uma parte importante para vocês entenderem bem, tá? Então vamos descer aqui agora. Vou descer, tá? Descendo, repara que elas se juntam aqui para formar o tronco braquiocefálico. Então eu tenho aqui, ó, tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda, subclávia esquerda, tá? Vamos descer mais um pouco, ó. Continuam as três ali. Vou continuar descendo. Vocês vão reparar agora que essas três artérias, elas vão se transformar em uma só. Reparem, conforme eu vou descendo, olha o que vai acontecendo com elas, tá? Quando elas se juntam todas, reparem aqui, olha aqui onde é que tá a linha, ó. Vou mostrar aqui do lado no corte coronal. Olha aqui, ó, tá em cima do arco aórtico. Então significa que essa região aqui que a gente tá vendo branca, né, que juntou as três artérias, juntou o tronco braquiocefálico, carótida comum esquerda e subclave esquerda, se juntou tudo no arco, né, arco aórtico, tá? Então essa região que a gente está vendo aqui é a região do arco aórtico, tá? Observem aqui que a gente está visualizando aqui, ó, esse círculo preto escurinho aqui, né? Que região é essa que a gente está vendo aqui, ó? Aqui é a traqueia, tá? Essa outra região, tá vendo essa massa que a gente tá vendo aqui num outro tom de cinza, que tá atrás da traqueia? Que órgão que a gente tem ali atrás da traqueia, que eu mostrei para vocês lá nas imagens? Quem é? É o esôfago, tá? Então aqui atrás a gente tem o esôfago. Então observem esses detalhes, que isso é importante. Vocês estão vendo todas essas manchinhas brancas aqui no pulmão, né? Tudo isso que vocês estão vendo branco é vaso sanguíneo. Por quê? Porque o sangue está contrastado. Olha o contraste aqui, ó. Essa região que a gente está vendo aqui contrastada, bem clara na imagem, tá? Isso aqui é a veia cava superior, tá? Então aqui, ó, que a gente tem, né, é a veia cava superior, tá? Então, ó, veia cava superior, arco aórtico, traqueia, esôfago, ok? Vamos avançar um pouquinho mais, ó. Vou descer mais a imagem. Repara que o arco aórtico, ele vai se expandindo, né? Olha aqui, ó, o que aconteceu com o esôfago, né? Conforme eu desci um pouco a imagem. Olha aqui, ó, ele abriu, tá vendo? Então você repara que tem pontos que ele vai estar aberto assim e tem pontos que ele vai estar fechado. Por quê? Porque ele é músculo, né? Então ele não fica o tempo todo aberto, ele é um órgão muscular. Então o músculo, ele é mais maleável, mais flexível, né? Então ele não fica o tempo todo. Você não vai ver assim, ó. Tem cortes, quer ver? Que eu vou subir um pouquinho, ó. Olha lá, conforme eu subo, tá vendo? Que desaparece aqui o pretinho do esôfago. Olha aqui, vou descer. Olha como ele vai se abrindo, tá vendo? Então vai ter pontos que eu vou pegar o esôfago aberto assim, vai ter pontos que eu vou pegar o esôfago fechadinho assim, tá? É normal. Então eu vou descendo mais um pouco. Olha o que vai começar a acontecer com o arco aórtico, gente. Repara. Repara, ó, repara. O que aconteceu? Separou, tá vendo? Então aqui, ó. Espera aí que deu questãozinha aqui. Deixa eu só voltar lá pro meu... Deixa eu só voltar aqui pro meu... Aqui, vamos lá, pera aí. Pronto. Deixa eu ampliar de novo aqui. Então observem aqui, ó. O que aconteceu aqui? Tá, o que aconteceu? Observem aqui agora, ó. Eu tenho essa região e tenho essa região aqui, ó, tá? Então reparo, isso aqui se vocês observarem aqui, eu já passei do arco, o arco tá aqui em cima, eu já tô numa região mais abaixo, olha aqui, ó. Então aqui eu já tenho, qual estrutura que é essa aqui, ó? Essa aqui vai ser a aorta. Vamos mudar aqui a cor, pera aí, vou botar azul. Então aqui a gente vai ter a aorta ascendente, tá? Que é aquela aorta que tá saindo do coração, né? Tá saindo aqui do coração para fazer a curvatura para a parte posterior aqui, tá? E aqui a gente tem a aorta descendente, tá? Que é a aorta que vai descer. Também a gente pode chamar de aorta torácica,
tá? Observem aqui, ó, aqui eu tenho, vamos voltar um aqui. Aqui eu tenho, ó, traqueia, e aqui olha o esôfago, como tá bem visível nessa imagem, tá vendo? Então aqui eu tenho, ó, traqueia, tá? E aqui eu tenho esôfago. Tá? Então observem que tá bem visível aqui na imagem o esôfago, tá? E aqui esse branco que a gente tá vendo aqui do lado, tá? Aqui a gente tem a veia cava superior, tá? Veia cava superior, tá? Então todas essas estruturas que a gente tá vendo aqui na imagem, gente, isso é importante que vocês saibam, né, a localização delas, tá? Vamos continuando, vamos avançar mais um pouco, ó, vou descendo, tá vendo, ó? Continua aqui, né, a aorta torácica, a aorta ascendente, vou descer. Estão reparando o que está acontecendo aqui do lado, ó? Vou voltar. Olha aqui, ó. Estão reparando isso aqui? Tá? Essa região que vai começar a aparecer aqui na imagem, tá? Isso aqui são as artérias pulmonares, tá? Então aqui a gente tem o tronco pulmonar. Artérias pulmonares, tá? Então isso aqui são as artérias pulmonares. Aqui é o tronco pulmonar e aqui a gente tem a artéria pulmonar direita. Vocês vão observar que vai aparecer a artéria pulmonar esquerda aqui também desse lado, tá? Então, ó, artéria pulmonar. Aqui eu tenho a traqueia, né? O esôfago que tá bem aqui nessa região, ó. O esôfago que tá bem aqui nessa região. Aqui eu tenho a aorta torácica, a aorta ascendente, veia cava superior, tá? Vamos descer mais um pouquinho. Ó, repara aqui nas artérias pulmonares, ó. Mais um pouco, olha aqui, ó. Vocês observem que, olha aqui, ó, tá bem visível aqui agora, tá? Então aqui eu tenho, ó, essa região é o tronco pulmonar. Tá? O tronco pulmonar, ele vai ter origem em que local, né? O tronco pulmonar, ele tem origem no ventrículo direito, tá? Então ele tá saindo aqui do ventrículo direito. Repara que, ó, se você observar a curvatura dele, tá vindo aqui do lado direito, tá? Então o lado direito do coração fica aqui perto do externo, tá? Então ele tá vindo lá do lado direito, do ventrículo direito. Então o tronco pulmonar tem origem no ventrículo direito. Aí vem uma artéria única que vai se bifurcar aqui e vai uma para cada pulmão. Então aqui agora a gente tem, ó, aqui eu tenho artéria pulmonar, artéria pulmonar esquerda, tá? E aqui desse lado, ó, eu tenho a artéria pulmonar direita, tá? Então essas artérias pulmonares, elas vão levar o sangue que está vindo do coração e precisando ser oxigenado. Então ela está levando o sangue para o pulmão para passar pelo processo de hematose, de troca gasosa, tá? Tanto a artéria pulmonar esquerda quanto a direita, que tem origem a partir do tronco pulmonar. E o tronco pulmonar tem origem a partir do ventrículo direito, tá? Agora a gente vai observar as outras estruturas. Olha aqui, ó. Estão vendo essa estrutura que a gente está vendo aqui, ó, do lado do tronco pulmonar? Que região é essa aqui? Né? Aqui a gente tem a aorta ascendente, tá? Aqui a gente tem a aorta torácica. Aqui a gente tem veia cava superior, ó. Veia cava superior, tá? E aqui a gente tem tronco pulmonar, né? Artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda, tá, gente? Então isso tudo a gente tem que prestar atenção. E aqui reparem que eu já tenho, ó, os brônquios divididos, tá vendo? Que aqui eu tenho um pretinho desse lado e um pretinho desse lado, é porque a traqueia já se bifurcou e agora eu já tenho
né, os dois brônquios principais, o esquerdo que está desse lado e o direito que está aqui desse lado, tá? Continuando, vamos descendo os cortes, ó, conforme eu vou descendo, o que que vai começar a acontecer agora? Eu vou começar a entrar dentro do coração, então reparem, ó. Reparem que vai sumir aquilo ali, ó. Vou avançar, tá vendo? Aqui já vai começar a formar o coração. Então, conforme eu vou avançando, ó, isso aqui já é o coração. Repara que sumiu a aorta ascendente e permaneceu a aorta torácica, que vai acompanhar, né, todo o tórax do paciente, tá? Então, ó, conforme eu vou descendo, repara que essa imagem aqui agora, tá? Então, aqui, vocês estão vendo essa parte mais escura aqui, ó. Isso aqui é o septo interventricular, que separa as câmaras cardíacas. Septo interventricular, tá? Então, ele separa os ventrículos, tá? Aqui a gente vai observar que a gente está vendo um outro cinza aqui mais escuro, tá? Tá vendo que tem uma linha cinza aqui? O que é isso? Isso aqui é o septo interatrial, que separa os dois átrios, tá vendo? Então, essa linha cinza é o que está dividindo o pulmão. Então, basicamente, a gente pode colocar, ó, como se fosse uma linha que dividisse aqui o pulmão. Em lado direito, tá? O lado de cá é o lado direito do pulmão, do coração, desculpa, não pulmão, né, gente? Estou falando de coração aqui. Lado direito do coração e aqui é o lado esquerdo do coração, tá? Então, ó, é bem simples. Então, vocês estão reparando que aqui tem uma divisão também, ó. Então, é como se eu imaginasse o coração assim, ó, dividido, tá? Em câmaras. Então, nessa região aqui, ó, eu tenho o átrio direito, aqui eu tenho átrio esquerdo, tá? Aqui eu tenho ventrículo direito e aqui eu tenho ventrículo esquerdo, tá? Então, basicamente é isso. Então, aqui eu tenho átrio direito, tá? Aqui, átrio esquerdo, aqui, ventrículo direito, e aqui eu tenho ventrículo esquerdo, tá? Então, vocês observem que aqui eu tenho as 4 câmaras cardíacas nessa imagem, tá? E se vocês observarem aqui, ó, quem que é esse vaso sanguíneo aqui? Tá? Que tá aqui. É a aorta torácica, tá? Vou continuar descendo aqui agora as imagens, tá vendo? Então, ó, eu tô descendo, repara que vai, né, continuar aqui todas as regiões aqui do coração, ó. Olha como nessa imagem o septo é bem visível, tá vendo, ó? Olha como o lado esquerdo do coração, ele tem mais músculo do que o lado direito. Tudo isso cinza escuro é músculo. Olha como o ventrículo esquerdo, ele é bem mais musculoso, tem muito mais músculo. Por quê? Porque ele tem que bombear sangue para o corpo todo, tá? Observem aqui essa imagem, tá vendo essa região aqui? Que estrutura é essa? Ainda é o esôfago, gente. Lembra que o esôfago, ele vai atravessar o tórax inteiro, tá? Ele atravessa o tórax inteiro. Eu não tenho mais a traqueia porque já houve a ramificação, né? A traqueia já se dividiu e já entrou dentro do pulmão já. Então a traqueia ela já acabou, tá? Então aqui agora a gente tem o coração, né? Átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo, tá? Vamos continuar descendo aqui mais um pouquinho. Tá? Então observem conforme eu vou descendo, já tô aqui bem na parte inferior do coração, ó. Descendo mais um pouco, ó. Vou descendo, tá? Então, vocês vão reparar, ó. Conforme a gente vai descendo, eu já tô adentrando a região, né, ali do tórax, tá? A parte do abdômen, aliás. Né? Tá vendo? Então, eu adentrei a parte superior do abdômen. Né? Então, vocês vão reparar o seguinte. Vou voltar um pouquinho a imagem, ó. Então, vocês estão vendo essa região aqui, ó? Ó, tô com a ponte setinha do mouse em cima, olha aqui, ó. Tá? Que região é essa aqui, ó?
Olha aqui, ó. Vou voltar aqui mais um pouquinho. Nossa, eu tava querendo ver até que altura que ia ali, tá? Vou voltar aqui para mostrar. Então, olha aqui, ó. Vendo essa região aqui, ó. Tá? Essa região aqui é a região da veia cava inferior, tá? E aqui a aorta continua aqui na mesma posição, tá? Então, ó, conforme eu vou descendo, né, observe que vai começar a entrar aqui dentro do abdômen, tá? Então aqui já vai atravessar o músculo diafragma e o órgão que a gente vai ter aqui do lado direito é o fígado. Então, ó, vou descer até a gente chegar aqui, né? Ó, tudo isso aqui ainda é pulmão, isso pretinho aqui ainda é pulmão, tá? Então, ó, vou chegar até terminar o pulmão, acabou o pulmão. Tá vendo? Mas se a gente observar, ó, essa região aqui então eu tenho, ó, tudo isso aqui é fígado, tá? Lado direito a gente tem fígado, tá? Aqui eu tenho a aorta, agora já tá dentro do abdômen, então agora eu já tenho quem? A aorta abdominal, tá? Aqui, se vocês observarem, eu tenho uma região circular aqui, que é a veia cava inferior. Tá? Aqui eu tenho esse outro órgão aqui, tá vendo? Esse órgão todo aqui é o baço, tá? Então aqui a gente tem o baço, ok? Então fígado, o baço, a aorta abdominal e veia cava inferior. Vocês estão vendo essa parte, essa região aqui, ó? Ó, essa região aqui tá escuro e aqui é mais cinza, mais claro. Isso aqui é o estômago, tá, gente? Como o paciente está em decúbito dorsal, né? Então o líquido vai se acumular na parte posterior do estômago e a parte superior vai se acumular os gases estomacais. Então por isso que tá assim. Então olha aqui conforme eu ando com a imagem, ó, estômago, estômago, tá? Olha aqui, ó, estômago, tudo isso aqui é estômago, tá? Então, tudo isso aqui é estômago, tá? Então, repare, nessa região a gente vai ter aqui, ó, fígado, estômago, né, e baço aqui, né? A aorta, né, e a veia cava inferior que fica nessa região aqui. Aqui você vê, quase não dá para perceber, porque ainda o contraste não chegou ali, mas na hora que chegar ela vai ficar bem visível, tá? Então, basicamente, gente, essas estruturas aqui que eu mostrei na imagem de abdômen, de tórax, são as mais importantes, tá? Então, depois, se vocês tiverem mais alguma dúvida, a gente vai fazer mais revisão sobre isso, mas são as regiões mais importantes, são os detalhes mais importantes, tá? Dessa região, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dúvida, a gente faz novamente, repete de novo, eu gravo outro vídeo e explico de novo, tá bom? Boa aula para vocês, bons estudos.